Clube do Enem te ensina divisão em partes proporcionais. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti, deixa pra mim que eu vou te ensinar. Existem dois tipos essenciais de divisão em partes proporcionais. O primeiro deles, mais comum, disparado na frente do segundo, é a divisão em partes diretamente proporcionais. Os enunciados normalmente vêm estruturados dessa forma. Divida um valor n em partes diretamente proporcionais a x e y. No meu exemplo, eu estou usando dois valores de referência. Podem ser mais do que dois, e a estrutura que eu vou dividir com vocês se adapta a qualquer número de partes em que essa divisão venha a ser realizada. A primeira missão de quem vai dividir um valor em partes proporcionais é determinar o tamanho de uma parte proporcional. Isso se faz dividindo o valor a ser distribuído proporcionalmente pela soma dos números proporcionais de referência. No nosso exemplo, o valor n está prestes a ser dividido pela soma x mais y. Uma vez realizada essa divisão e determinado, portanto, o tamanho de uma parte proporcional, nós realizamos a distribuição de acordo com a orientação dos números proporcionais. A parte que corresponde a x será igual a x vezes o tamanho de uma parte proporcional, ao passo que a parte que corresponde a y será igual a y vezes o tamanho da mesma parte proporcional. É mais fácil fazer do que explicar, olha só. Sabe quem quer dar presente de aniversário para os seus netinhos? Matou a charada, né? A vovó voltou! O Clube do Enem adverte, se você não entendeu a graça, assista a aula de matemática financeira da competência C1. A vovó quer dar presente de Natal para os seus dois netinhos gêmeos, o André e a Bruna. Pô, isso é bullying, hein? Os caras dão um picolézinho pro André, uma bola de boliche pra Bruna. A vovó, porém, tem um plano macabro. Ela quer dar um dinheirinho pra cada um, sabe como é? Presente de vovó. E decide distribuir o dinheiro de maneira diretamente proporcional à nota do André e da Bruna na última prova de matemática na escola. André e Bruna trazem as notas. André tirou nota 5. Ô, André, tá forçando a amizade, hein, brother? A Bruna, por sua vez, conquistou uma nota 8, passou por média, sossegada numa boa. A vovó decide presentear os dois com um total de R$390, em uma divisão diretamente proporcional, portanto, a 5 e 8. Primeira parte da missão, determinar o tamanho de uma parte proporcional. Basta dividir os R$390 pela soma dos números proporcionais 5 e 8. Isso resulta em R$30 para o tamanho de uma parte proporcional. A distribuição vai se dar na forma 5 vezes 30 para o André e 8 vezes 30 para a Bruna. Observa, multiplica o número proporcional pelo tamanho de uma parte proporcional, o que dá R$150 para o André e R$240 para a Bruna. Nada mais justo, considerando que o André tirou nota 5 e a Bruna tirou nota 8. Quem tirou a menor nota ganha menos. Quem tirou a maior nota ganha mais. Para verificar se o cálculo está certo, muito simples, basta dividir o resultado por cada um dos números proporcionais originais. Se o valor encontrado for constante, está tudo certinho. 150 dividido por 5 dá 30, 240 dividido por 8 também dá 30. E isso confirma que a gente acertou tudo ao longo do caminho. Uma informação importante que vocês devem saber no mundo da divisão em partes proporcionais é que se eu tenho dois números 5 e 8, por exemplo, que são usados como referência, toda vez que eu multiplicar esses números por uma constante diferente de zero, os números manterão entre si a mesma proporcionalidade. Por exemplo, se eu multiplicar tanto 5 quanto 8 por 2, eu encontro 10 e 16, que estão entre si na mesma relação de proporção. Se eu multiplicar ambos por 5, eu chego em 25 e 40. Se eu multiplicar ambos por 100, eu chego em 500 e 800. O que significa na prática que realizar uma divisão em partes diretamente proporcionais a 5 e 8 é a mesma coisa que realizar essa divisão em relação a 10 e 16, a 25 e 40 ou a 500 e 800. Multiplicar os números proporcionais por uma constante não altera, portanto,
a relação de proporcionalidade entre eles. Se nós formos dividir um valor em partes inversamente proporcionais, a coisa muda um pouco de figura, mas não muito. Observa. Divisão em partes inversamente proporcionais, antes de mais nada, não existe. O que existe é a divisão em partes diretamente proporcionais aos inversos dos números proporcionais fornecidos. Se eu tenho x e y como números que estão norteando uma divisão em partes inversamente proporcionais, eu não uso x e y, eu uso 1 sobre x e 1 sobre y, mas é claro, é chato de realizar essa operação usando frações. Então sabe o que a gente faz? A gente multiplica ambas as frações pelo mínimo múltiplo comum dos denominadores. Ao multiplicar ambas as frações pelo MMC dos denominadores, ambas simultaneamente se transformarão em números inteiros, e são esses os números inteiros que nós iremos usar na divisão em partes diretamente proporcionais que realizaremos a partir desse ponto. Não desiste de mim, eu entendo a tua dor, isso aqui não é nada fácil, mas de novo, é mais fácil fazer do que explicar. Adivinha quem quer fazer uma reforma no seu belo apartamento? Vovó, deixa eu te dar um abraço. A vovó contratou para a reforma de seu apartamento 3 operários muito bem apessoados. Apresento a vocês o Antônio, o Bernardo e o Carlos, tranquilos e serenos. O Antônio, o Bernardo e o Carlos, porém, não foram assíduos ao trabalho 100%. O Antônio, por exemplo, faltou 2 vezes. O Bernardo faltou 4 e o Carlos faltou 5 vezes. A vovó decide que irá remunerar cada um deles na proporção inversa do número de faltas, ou seja, quem faltou mais ganha menos, quem faltou menos ganha mais. O orçamento definitivo da reforma totalizou R$ 2.850, que a vovó, a partir de agora, vai decidir como distribuir entre os 3 operários. Nós partimos de 2, 4 e 5, os nossos números de referência em relação aos quais nós realizaremos uma divisão em partes inversamente proporcionais. Mas lembra, não existe divisão em partes inversamente proporcionais. O que existe é a divisão em partes diretamente proporcionais aos inversos dos números dados. Mas como ninguém gosta de trabalhar com fração, nós iremos multiplicar esses 3 números pelo mínimo múltiplo comum dos denominadores, que são 2, 4 e 5. Esse MMC vale 20. E ao multiplicarmos 20 por cada uma dessas 3 frações, nós transformaremos cada uma delas em um valor inteiro. 20 vezes 1 meio dá 10, 20 vezes 1 quarto dá 5, 20 vezes 1 quinto dá 4. A partir de agora, o problema não é mais de divisão em partes inversamente proporcionais. Nós iremos usar 10, 5 e 4 para propor um problema de divisão em partes diretamente proporcionais. E aí vocês observem, quem faltou menos lá em cima, o Antônio com 2 faltas, vai ganhar o equivalente a 10 partes. E quem faltou mais 5, o Carlos, vai ganhar o equivalente a 4 partes. O que me parece, afinal de contas, muito justo. Considerando que nós temos R$ 2.850 para dividir, para determinar o tamanho de uma parte proporcional, dividimos 2.850 pela soma 10 mais 5 mais 4, os números proporcionais que nós acabamos de determinar. Isso resulta em R$ 150 para cada uma das partes proporcionais. Na próxima etapa, nós iremos realizar a distribuição. O Antônio, que faltou menos, vai ganhar 10 partes de R$ 150, ou seja, 1.500. O Bernardo, por sua vez, vai ganhar R$ 750, ou seja, 5 partes de 150 cada. E finalmente o Carlos vai ganhar 4 partes de 150, o que corresponde a R$ 600. Observa como a divisão é justa. O Antônio faltou 2 vezes, o Bernardo faltou 4, o Carlos faltou 5. Nada mais justo do que Antônio receber mais e Carlos receber menos. Para conferir se a divisão em partes inversamente proporcionais funcionou, ao invés de dividir, nós multiplicamos os resultados pelos números que deram origem a eles. Observa que nas 3 situações, 1.500 vezes 2, 750 vezes 4 ou 600 vezes 5, não importa, o resultado é constante e igual a 3.000, tão constante quanto nós esperamos que sempre seja o produto de 2 grandezas inversamente proporcionais. Essa foi a aula de divisão em partes proporcionais do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveita para assinar o nosso canal, youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!